ontem ele deu uma entrevista pós-jogo que, assim, eu não sei o que vai ser do Luiz Gustavo daqui para frente. Acho que ele não vai continuar no São Paulo também por essa entrevista, ou já não continuaria. Mas o que eu sei, que eu falo com muita tranquilidade, o Luiz Gustavo, cara, nos seus 38 anos, ele vai deixar o São Paulo de cabeça erguida como um sujeito homem, que ele sempre foi. E ele certamente vai ter portas abertas em qualquer clube, de pessoas sérias, né, de pessoas qualificadas e sérias. Todo mundo vai olhar e falar, esse cara é um baita profissional. Os caras que tentaram repreender ele ontem, que a gente vai falar disso também, os caras que fazem a gestão no São Paulo, esses caras acho que só no São Paulo mesmo, viu? Acho que só no São Paulo para ter cargo e para ter possibilidade de continuar trabalhando. Vamos ouvir o que disse aí o Luiz Gustavo. A gente não pode colocar o vídeo, mas a gente deixou um print aí e o áudio para vocês ouvirem. Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande, um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Tá aí o Luiz Gustavo, então, que seu desabafo ontem pós-jogo. Até tava brincando hoje mais cedo no grupo de amigos, né? Se o Luiz Gustavo, depois da carreira, abrir um Rei do Mate no shopping Aricanduva, eu vou comprar para ajudar, ganhar admiração. Ô, Gabriel, eu acho que a única parte errada que eu discordo do que você falou antes é que assim ele vai ter portas abertas em qualquer clube. Não vai, porque os caras que dirigem os clubes não gostam de cara assim, de cara honesto, de cara com hombridade, tá ligado? Em clube sério, eu falo, né? Clube de dirigente a brasileira não vai ter porta aberta não mesmo. Vai. E aí os caras vão falar, puta, não dá pra gente trazer o Luiz Gustavo porque ele é muito honesto. Então eles não estão acostumados com isso. Nós estamos acostumados a ajudar o amiguinho do lado, a fazer campanha, a virar aí na entrevistinha, falar que nós vamos resolver, falar que é referência. Referência do quê, Rui Costa? Não fode. Pois é, então tá então o próprio Luiz Gustavo, né? E Chacon, eu ontem fiquei com esse pensamento, né? Eu esperava essa postura dele, obviamente, pela carreira dele. Ele foi muito bem, mas essa postura também tinha que ter vindo de outras pessoas que a gente espera mais, né? O chat lembra do Muricy Ramalho, que está na diretoria do São Paulo, que é ídolo, e tantos outros, né? Que acabam não falando nada e sobrou para o Luiz Gustavo e depois tomou ali do Rui Costa quase que um comentário ali no sentido de vamos conversar para entender o que foi dito. Cara, não sei o que vai acontecer. Só sei que esse cara ganhou meu respeito total, Chacon. Igualmente, Gabriel. Um abraço para você, um abraço para o Renan, um abraço para o Wilson, um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Ontem no estádio do Maracanã, o 6-0, sem a presença de Júlio Casares, sem a presença de Carlos Belmonte, sem a presença de Muricy Ramalho. E o negócio do Muricy, para mim, é muito simples falar, porque ele é mais um dos que é contratado por conta de ser um escudo da diretoria. Isso não é nenhuma novidade no São Paulo. E ele continua sendo um ídolo como treinador.
Eu acho que tá muito mais relacionado a isso, Chacon. Ele não é escudo, cara, porque ele não mete a cara em nada, ele não tá lá para defender ninguém. Não, ele é escudo, sabe por quê, Renan? Porque tá quando a gente fala... A gratidão por tudo que você fez pelo São Paulo, Muricy. Fica aí. Não é. Para mim é um escudo, porque até pouco tempo atrás, o Renan, a gente mencionava aqui mesmo nas lives do Muricy, o torcedor no chat, o torcedor nas redes sociais fala, não dá para falar do Muricy, ele é ídolo. Não dá, correlacionando uma coisa com a outra. Entendeu? Então era assim, e é sim, até pouco tempo atrás, utilizado como escudo. É que o torcedor agora chegou num ponto, o São Paulo, que o torcedor, nem o Muricy tá poupando mais. Nem esse escudo já foi quebrado. Entendeu? Já era. Então, sem esses caras lá, né? E por que por que estar lá? O que eles fariam de diferente do jogo? Não sei se fariam. Mas quando o jogador tá no avião, olha que não tá o presidente nem o diretor de futebol, ele também deve pensar, ué, abandonaram, largaram. Estamos abandonados. O piloto, o que pilota o avião tá ali na cabine. Mas o que pilota o time largou. Apertem os cintos, o piloto sumiu, não é esse o nome do filme? É mais ou menos isso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a declaração do Luiz Gustavo foi a vitória do São Paulo no ano. Não teve uma vitória maior do São Paulo no ano de 2025 do que a declaração do Luiz Gustavo. E todas as pessoas que eu converso no São Paulo e pergunto sobre jogadores, e aí eventualmente a pergunta sobre o Luiz Gustavo, principalmente no momento em que ele estava de fora e tudo mais, me falavam o seguinte, e eu cheguei a escrever isso. É um cara centrado, profissional, é um cara calmo, não se estressa com nada, sim, de questão do dia a dia, é um cara, tranquilo, é um cara que não dá problema, é um exemplo. A gente precisa dele aqui porque é o nosso líder. Depois da saída do Rafinha, foi ele que assumiu o papel de líder do elenco. Que os outros líderes do elenco não são tão respeitados quanto o Luiz Gustavo. Só coisa boa eu ouvia. Para o cara chegar e dar esse tipo de declaração, é porque o calo apertou muito mais do que se você calçasse o sapato um tamanho abaixo do seu. Apertou muito. Muito. Estão tentando colocar ali um pé número 40, estão tentando colocar um tênis infantil, sabe? Apertou muito. Apertou muito. E o que me preocupa bastante é a fala do Rui Costa pós-jogo, num tom de, não, ele falou de cabeça quente, a gente entende pós-jogo, amanhã a gente vai ter um papo com ele. Como se ele tivesse errado. Porque quando a gente fala muitas vezes sobre, não, ele estava de cabeça quente e tudo mais, vamos conversar depois, é porque assim, o cara errou, estava de cabeça quente, entendo isso, como se estivesse fazendo um favor entender o lado do Luiz Gustavo. Não, eu entendo que ele estava de cabeça quente. Amanhã a gente conversa. Entendeu? Como se o Luiz Gustavo tivesse errado de falar. Por quê? O modus operandi do São Paulo, há muito tempo, é de total silêncio. Total blindagem do que acontece dentro do São Paulo. Eu gostaria, acho que o único erro foi esse papo não ter vindo antes. Acho que o único erro foi ter esperado o 6-0 de ontem para falar de tudo isso que está acontecendo. E nesse caso, já que tomamos 6-0, gostaria que tivesse tomado antes para poder falar uma coisa dessa. Não fomos eliminados na Libertadores? Gostaria que tivesse sido na Libertadores esse 6-0. Que aí talvez o esculacho seria maior. Do Luiz Gustavo ou qualquer outro, tanto faz.
mas talvez o esculacho teria sido maior. Então, o 6-0 é o reflexo da má administração. É difícil falar do campo quando você tem tantos lesionados, tantos caras fora de combate. E o pessoal relembra, para mim também, ficou barato. Tiveram uns 2, 3 lances ali claros de gol. E aí a gente pode falar em outra ocasião, como o Wilson e o Renan vêm falando há bastante tempo sobre a questão do campo, é que hoje eu acho difícil falar do campo. Mas eu acho que faz sentido depois, que realmente os buracos na defesa por conta da marcação individual, cada vez mais eu tenho prestado atenção nisso, e é um erro do campo, é um erro do treinador. Mas eu acho que é difícil a gente falar sobre isso hoje. Depois da declaração do Luiz Gustavo, acho impossível. Mas a gente falava, e é foda, né? O nosso amigo Ramone Ártico, né, que foi entrevistado recentemente aqui no Arquibancada Tricolor, teve umas 3 vezes, tipo, seguidas até, que ele falava que era o fim do mandato do Casares, o fim da direção. Né? Como se, tipo, acontecia alguma coisa, ó, esse é o fim do Casares. Não, esse é o fim do Casares. E sempre alguma coisa nova faz com que seja pior, né? E eu já disse que há pouco tempo que é uma falência moral do São Paulo se classificar para a Sul-Americana e não para a Libertadores. E aceitar isso, e normalizar isso. Mas o que aconteceu ontem, da forma que aconteceu, do jeito que aconteceu, e depois do esculacho que deu, muito bem, não estou falando que foi ruim o esculacho, muito pelo contrário, foi maravilhoso. Tinha que falar o Luiz Gustavo. Mas depois desse esculacho, aí sim, aí eu vou voltar atrás. Essa sim é a falência moral do São Paulo total. Tá mortinho o São Paulo. Já era. Pode velar e enterrar. O moral do São Paulo acabou. O São Paulo virou um clube que, com muito esforço, conseguiu trazer e trará o babado novo para fazer o show no dia 6 no Social. Essa é a vitória do São Paulo. A vitória do São Paulo é ter inaugurado a nova portaria no parque aquático do clube. Essa é a vitória. E para isso que votam os membros do São Paulo, lá, os sócios. São os conselheiros que estão preocupados com isso. São os conselheiros que, por anos, deterioraram São Paulo.